Quando eu não conseguir, né, estimar, fazer a formação de preço para uma dispensa ou inexigibilidade pelos parágrafos 1º, 2º e 3º, eu vou ter que fazer o quê? Eu posso utilizar da prerrogativa de o contratado, né, comprovar se os preços estão em conformidade, né, com os praticados por esse contratado, né, em aquisições de objetos semelhantes, né, da mesma natureza. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma inexigibilidade. Eu não consigo cumprir o parágrafo 1º, 2º e 3º. Como que eu vou fazer a comprovação de preço? Eu falo, ó, contratada, né, futura contratada, me traga contratos, né, desse mesmo objeto que você celebrou com outros órgãos. Né? Então, lá, apresentação de notas fiscais, né, do período de até 1 ano anterior à data de contratação. Aí ele dá uma margem, ou por outro meio idôneo. Esse outro meio idôneo, tá, me parece aqui uma abertura grande para a jurisprudência. Então, veja, se o meu órgão, né, ele faz muita inexigibilidade e eu estou tendo dificuldade, né, em fazer uma formação de preços, eu não consigo atender o 1º, o 2º e 3º. Né? E essa questão das contratações semelhantes, de objetos de mesma natureza, eu também não estou conseguindo. Às vezes pode ser um objeto, uma contratação aí inédita, pode acontecer. Aí eu vou ter que ter um outro meio idôneo. Né? A gente vai ter que ver qual que vai ser a evolução jurisprudencial que me dê margem, né, que me permita encaixar uma situação nesse outro meio idôneo, tá? Nessa questão aqui. Então, a gente vai ter que ter um acompanhamento de como a jurisprudência vai trabalhar nisso daqui. Tá? Então, veja, na contratação direta, né, o caso de inexigibilidade dispensa, né, eu vou ter que instruir, né, o documento de formalização de demanda, né, o estudo técnico preliminar, quando for o caso, análise de risco, termo de referência, projeto básico, e a estimativa da despesa, né, que vai ser calculada na forma do 23. Então, havia algumas dúvidas. Opa, na dispensa, inexigibilidade, como que eu ia fazer a pesquisa de preço? Eu utilizo o 23 também, tá, gente? Então, assim, formação de preço 23, artigo 23. Né, deixar bem isso na nossa mente, para a gente já ir no artigo correto. Justificativa de preço, né, também na questão ali na contratação direta, porque, veja, quando eu não consigo atender o 1º, o 2º e o 3º, eu vou justificar o preço. Né? Aí, uma das formas de justificar o preço são notas fiscais, né, de outros contratantes no período de até 1 ano, anterior à data da contratação. Então, opa, vou fazer uma inexigibilidade, eu não consigo atender 1, 2 e 3. Contratada, me traga uma nota que você forneceu esse objeto para outro órgão. Por exemplo, nós tivemos um caso de manutenção do elevador, e o elevador era de uma marca X. Né, e eu tenho que seguir, eu tenho que ter assistência técnica daquele elevador daquela marca, que eu não poderia, não tinha uma assistência técnica de um terceiro para aquele elevador. Como que a gente cotou o preço? Ele trouxe contratos com outros órgãos, que tinha aquele elevador também, e ele fazia manutenção. Opa, cobro 100 lá de outra prefeitura, cobro 200. Né? Aí você pode até compor uma média de preços que ele está cobrando. Ou é padrão. Ele pode, né, é uma tabela dele. Ele cobra 100 para manter aquele elevador. Então, aquilo lá fez parte do meu processo e justificou o preço, né, com que eu fiz a minha inexigibilidade. Né? Um exemplo aqui em caso da inexigibilidade. Bom, quando você tem um caso de inexigibilidade, você vai para o 74 e o 75 dispensa, né, na nova lei. Então, a gente sempre vai já fazendo essa ligação, né, gente? Formação de preço, 23, inexigibilidade, 74, dispensa 75. Já vai
tendo esses artigos em mente para ir lá e já no artigo correto, porque imagine procurar, né? A lei já está enorme. Muito bem. Aí a gente abre aqui uma discussão quanto às instruções normativas do Ministério da Economia, né? Então, veja, a IN 65, né, de 2021, ela já é uma IN que, na realidade, 14133, né, de pesquisa de preço. Então, ela vai regrar o quê? A pesquisa de preço na administração pública federal. A gente tem até ter um cuidado, né? Eu já vi assim, empresa que entra com recurso contra o edital do município. Aí ele vai embasar a resposta com uma previsão na IN. Só que cuidado, né, gente? A IN é lá para a administração federal. Ele pode até utilizar como analogia. Né? Mas, por exemplo, a IN está vedando alguma situação. Aí eu pego a IN para embasar a minha resposta. Mas ela não vincula a minha administração, mas só a federal. Se o meu órgão ele regulamentou a matéria e fez uma cópia quase da IN, tudo bem, eu positivei isso no meu órgão, só cuidar com isso aí. Né? A gente pode utilizar como analogia, né? Mas ela não, eu não tenho uma obrigatoriedade de adotar essa IN, exceto em uma situação que a gente vai ver ali. Né? Então, ela pode ser utilizada para norte, né? Para nortear a nossa regulamentação. Né? Os órgãos e entidades da administração pública estadual, municipal, né, ou municipal, quando eles executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, eles vão ter que observar a IN 65. Então, lá no meu município, né, eu vou fazer uma licitação. Eu vou ter que ver qual que é a fonte de recurso. É uma transferência voluntária. Né, é lá uma Plataforma Brasil, né, um convênio lá. Eu vou ter que observar a IN 65. E daí você pode ter dúvidas, né, de como você fazer compatibilizar, né, o teu sistema, né, com a sistemática da IN. É bom você ter um contato com algum suporte, né, da Plataforma Brasil, para você ter segurança de como você vai fazer, né, instrumentalizar isso aí, dentro da tua realidade, do teu convênio. Tá? Então, geralmente, tem um suporte lá da Plataforma Brasil, ou o Ministério, que é responsável pelaquela transferência de recurso, tem algum suporte para responder as tuas indagações, tá, gente? Só cuidar com isso. No meu órgão lá, o pessoal fez a licitação errada, não seguiu mais ou menos isso daí, teve devolução. E agora a pessoa está respondendo processo administrativo, o gestor do convênio, né, lá no meu órgão. Então, é abacaxi. Só ter um cuidado nesse ponto. A IN, o que ela traz? Métodos para obtenção do preço estimado, a média, mediana ou menor dos valores obtidos na pesquisa de preço. Né, desde que o cálculo incida sobre o conjunto de 3 ou mais preços. Excepcionalmente, né, eu posso ter uma determinação de preço só com menos de 3? Posso, desde que justificado, né, então vai ter que justificar, o gestor justificar, a autoridade competente aprovar. Nessa justificativa, eu sugiro que você comprove, por exemplo, os e-mails que eu passei para o fornecedor e não tive resposta, né, coloca lá. Né. O objeto é muito específico, né, e você não tem um rol de fornecedores ali no mercado para te oferecer uma cotação. Então, motive, né, justifique com documentação. Aí ele coloca aqui, é vedada a contratação direta por inexigibilidade, caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição. Imagina assim, você vai fazer uma inexigibilidade do objeto, não há possibilidade de competição. Aí você consegue lá 5 cotações de preço. Aí não dá. Então, só cuidado.